Olá, meus queridos alunos e alunas. Nós vamos começar a fazer a correção, né, da semana 4 do PET 3 e a gente tem que fazer uma pequena introdução à geopolítica, né, para que você possa entender o assunto que vai ser trabalhado no PET, que vai ser os tigres asiáticos. Tá? Nós estamos falando sobre Ásia, desenvolvimento da economia, e dentro disso tem um grupo importante de países que são chamados tigres asiáticos e novos tigres asiáticos. Bom, para entender isso, eu tenho que voltar um pouco no tempo, no final da Segunda Guerra Mundial, em que o mundo ele passa a ser dividido sob a influência de dois países. Tá? No caso, os Estados Unidos, que é uma das nações que saem vitoriosas desse conflito mundial, né? E o outro país também de grande importância, que vai ser, na verdade, não era a Rússia, né? Mas era, na verdade, um conjunto de nações em que a Rússia era a principal, né? Então nós temos um conjunto de nações que representavam uma unidade política, que é a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS. Tá? Bom, o que acontece? Esse período de disputa, né, que surge logo depois do final da Guerra Mundial, é uma disputa de influência política, econômica e militar. Né? Não era possível ter um confronto militar. Por que não? Porque as armas que esses dois países dominavam eram armas extremamente destrutivas, que seriam as armas nucleares, né? E qualquer confronto entre eles era praticamente o extermínio da humanidade. Né? Então é uma arma que não pode ser usada sem graves consequências para a própria permanência da vida na Terra. Então, já que não era interessante fazer uso dessas tecnologias, né? Então os Estados Unidos iniciam uma nova fase de dominação internacional, que seria uma forma de domínio econômico e de influência política. Então, em consequência dessa disputa, né, com a Rússia, né, com a União Soviética, na verdade, o que é feito? Né? Eles instalam um programa financeiro, que vai financiar a recuperação da Europa, né? No pós-Segunda Guerra Mundial, ela estava destruída, com a sua economia totalmente desarticulada, então ela vai fazer um grande investimento financeiro nessa região da Europa e também um grande investimento financeiro nessa região do leste asiático. Os países que não vão ser assim simpáticos à proposta dela, os Estados Unidos vai ter confrontos militares, né? Vocês devem saber, por exemplo, que houve uma guerra do Vietnã, houve confronto no Camboja, no Laos, né? Então, na própria Coreia, né? A Coreia, em consequência desse confronto, né? Dessa disputa entre socialismo e capitalismo, o país foi dividido em duas partes e permanecem divididos até hoje. Né? A Coreia do Sul ela permanece como capitalista e a Coreia do Norte como comunista. Tá? Então nós temos aí o desenvolvimento de uma região perante o capitalismo nessa região aqui que nós vamos identificar como leste asiático, né? E que nós temos como destaque em especial aqui, né, nós temos já, que eu mostrei para vocês, Coreia do Sul, Japão, tá? Temos ainda Taiwan, Hong Kong, que era uma região de domínio inglês, né? E aí, com esse processo do final da Guerra Mundial, ela se torna uma área independente sob proteção inglesa e americana, em conflito com os interesses da China, mas isso permanece até da década de 90. Também aqui, podemos citar aqui Singapura. Tá? Então são países que vão sofrer influência, né, dos Estados Unidos
e vão receber um grande aporte financeiro a partir do final da década de 50 e 60. Eram países subdesenvolvidos, com problemas sociais sérios, eram exportadores de matéria-prima, como o Brasil é, né, ainda, né, exportador de matéria-prima, produtos primários, agrícolas, e eles vão receber um aporte financeiro, um investimento financeiro muito alto. Uma nova política administrativa nesses países, esses países vão abrir o mercado deles à influência estrangeira, vão permitir a presença de capital estrangeiro, de empresas, né? E vão investir pesadamente no mercado e de exportação. Aos poucos, esses países foram fazendo um investimento na área de educação, infraestrutura, que no caso, desenvolvimento de estradas, energia elétrica, né? Esse investimento em educação qualificou a sua população para uma mão de obra muito qualificada, e a partir daí foi feito um desenvolvimento de bens de consumo e também tecnologia. Então, hoje você tem marcas importantes dessas regiões, né? Por exemplo, Hyundai é uma desse investimento, né? É uma dessas empresas que surgem, né, em consequência do investimento financeiro, técnico, educacional nessa região, né? A Kia, que vocês devem conhecer também. Samsung é outra grande empresa dessa região, né, que vai se dar destaque aí. Tá? Então ela tem um grande desenvolvimento econômico, por ter uma população que tem uma boa qualificação profissional, e os salários é mais baixo que nos países ocidentais, então atraiu também indústrias para essa região, e houve assim um enriquecimento muito rápido e um desenvolvimento muito rápido a partir da década de 60. Tá? Então os tigres asiáticos são Japão, Coreia do Sul, Taiwan, Singapura e a região administrativa de Hong Kong. Tá legal? Quanto aos novos tigres asiáticos, são países que aderiram, né, aos tigres asiáticos mais tardiamente. Então, já tinha terminado a Guerra Fria, já há um desenvolvimento econômico no Sudeste Asiático, e em consequência dessas nações que a gente descreveu, também passa a se desenvolver as outras, né, mas seguindo mais ou menos o mesmo modelo. Então nós podemos citar aqui a Malásia, né, como um desses países que vai compor. Depois nós temos a Tailândia, né, temos o Vietnã. Lembra que os Estados Unidos teve uma guerra, né, contra o Vietnã. Depois do Vietnã, nós podemos falar das Filipinas e, finalmente, a Indonésia. Tá? Então, esses países vão seguir o mesmo padrão de desenvolvimento econômico, né, dos tigres asiáticos, os mais antigos, tá? Só que eles estão ainda num estágio recente, né? Porque eles vão entrar a partir do início de 1990 e vão desenvolver a sua economia, a sua população, né, gradativamente. Ainda estão em processos ainda. Existem desigualdades sociais, desigualdade econômica, suas economias ainda permanecem em condições agrárias, não desenvolveram tecnologias ainda, né, como foi a questão dos tigres asiáticos, que já tem empresas de grande porte, de alcance internacional. Tá? Então essa aí é a primeira parte do nosso estudo. Agora nós vamos falar da China, né, que é um país imenso, tem a maior população do nosso planeta, 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, uma extensão territorial muito grande, ocupa boa parte da Ásia, e a China ela foi desde antes de Cristo, né, porque a formação cultural dela é de milênios. Ela sempre foi muito importante nessa região, como referência cultural, tecnológica, e manteve essa liderança na região até mais ou menos o século X depois de Cristo,
né, com as grandes navegações e depois com a chegada dos europeus a essa região, ela foi perdendo a importância e foi sofrendo a influência principalmente dos ingleses. Tá? Em 1949, após a Segunda Guerra Mundial, ela sofreu grandes perdas, ela sofreu ataques do Japão. Em 1949 houve a Revolução Chinesa, a Revolução Cultural, sobre o comando de Mao Tse-tung, em que adotava um modelo comunista, então alinhado à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Isso quer dizer que está ainda dentro do contexto da Guerra Fria. Esse país ele é enorme, tinha graves problemas sociais, fome, desigualdade social, questões de abandono do mesmo. Né? Essa revolução cultural ela vai fazer um grande investimento na área industrial, enfrentando essas questões e controlando a população, porque um dos problemas era populacional. Foi feito todo um controle, muitas vezes questionável, né, dessa população, com relatos de infanticídio, né, principalmente das crianças do sexo feminino. Mas na questão econômica, na década de 70, ela não segue exatamente, né, ela não se alinha exatamente com a União Soviética e toma suas iniciativas. Né? Ela não seguiu o comando, né? ela tinha produção da própria realidade. E começa a produzir em 1970, a planejar zonas especiais, né, econômicas, em que elas fariam uma experiência de introdução do capitalismo em algumas regiões controladas, em algumas cidades controladas. Essas zonas econômicas especiais, elas vão ser implantadas, começam a ser implantadas em 70 e em 1980 já estão implantadas, e depois vão sendo ampliadas pela década de 80 e 90. O que acontece é o seguinte, isso deu muito certo, essas cidades viraram polos de desenvolvimento econômico e tecnológico, e essa experiência acabou tornando a China o que ela é hoje. Ela se tornou a segunda economia do planeta, grande concorrente mercadológico dos Estados Unidos. A gente vê enfrentamentos aí, né, nesse momento aí. Grandes empresas, né, estão desenvolvendo tecnologia e levando para o mundo inteiro os serviços e essa tecnologia chinesa. Elas têm tecnologia de ponta aeroespacial, militar, na indústria de base, em produtos de consumo, e é grande parceiro comercial do Brasil hoje. Tá? Então ela tem uma importância imensa, uma população enorme e é a segunda economia do planeta. E por enquanto, porque pelo avanço e pelo crescimento que a China tem nas últimas décadas, não demora muito ela ser a primeira e tirar os Estados Unidos do primeiro lugar, que é o grande pavor dos americanos hoje, né? A China exerce uma grande influência nessa região que a gente acabou de estudar, que é o leste asiático. Então a possibilidade da China aqui criar uma ligação nessa região, né, com um bloco econômico, deixando os Estados Unidos fora desse processo, é muito grande e é um dos grandes medos que eles têm. Tá? Agora nós vamos falar do Japão, né? Só que eu vou retornar um pouquinho à história do Japão. O Japão era um país, era uma nação feudal até o final do século XIX, quando aconteceu a Revolução Meiji. Quando há a modernização do Japão, o Japão começa a comprar tecnologia e formação fora, principalmente da Inglaterra e dos Estados Unidos. Ele começa a desenvolver uma indústria importante. As famílias feudais, né, que compunham o Japão feudal passam a ser, na verdade, os grandes proprietários de capital e a base das grandes indústrias e das grandes empresas japonesas. Né? Hoje as grandes empresas japonesas, boa parte delas é, na verdade, a continuação das famílias que administravam o Japão no período feudal. Ele desenvolve muito a sua tecnologia, o seu desenvolvimento num sistema muito disciplinado, muito centrado, e durante a Segunda Guerra Mundial ele se alia ao eixo, né, a Alemanha e a Itália. A China ela sofreu muito a ação japonesa
com ações inclusive de campos de concentração, de experiências em campos de concentração. Então foi um período bem difícil para a China, para a Coreia, que sofreram a ação do Japão nesse período aí, que tinha uma conduta imperialista, né? Um interesse bem próximo do que o nazismo e o fascismo do período representavam. Tá? No final da Segunda Guerra Mundial, o Japão é bombardeada por 2 bombas nucleares que causou muita destruição. Ele assina um armistício, né, uma desistência da guerra, e o Japão ele se rende aos Estados Unidos e aceita um acordo, né, no acordo de paz, de não ter exército, e os Estados Unidos passa a investir financeiramente, né, num plano econômico que a gente falou lá no início do vídeo, que era o Plano Marshall e o Plano Colombo. O Plano Colombo é que ele vai ser aplicado aqui no Japão. Então vai ter um investimento financeiro altíssimo que vai ser muito bem aplicado no Japão, na reconstrução do país, na construção do seu parque industrial, das suas infraestruturas e de centros de tecnologia e formação, e na sua educação. Ele vai se desenvolver rapidamente e passa a ter um desenvolvimento industrial e tecnológico invejável, e por muito tempo passa a ser, muito pouco tempo depois, passa a ser a terceira economia do planeta, e permanece assim até pouco tempo, quando você tem uma mudança, né, dessa economia internacional, em que a China passa a ter uma participação maior disso. Tá? Então o Japão ele tem uma grande referência no mercado, grandes capitais, grandes tecnologias, e é um parceiro comercial e militar ainda dos Estados Unidos até hoje. Agora, para finalizar nossas explicações, né, e começar finalmente a correção das atividades, a gente vai concluir com a Índia, né? A Índia é uma região antiguíssima, uma civilização bem antes da nossa ocidental, tá? Ela tem culturas, centenas de línguas e de religiões. É realmente uma confusão cultural a Índia, e atualmente é a segunda maior população do planeta, com 1 bilhão e 100 milhões de habitantes. É uma das que tem mais casos de Covid, de mortalidade, tem graves problemas sociais, né, que perduram há bastante tempo. Embora ela seja muito antiga enquanto cultura, ela passou por uma dominação, né, inglesa até o final da Segunda Guerra Mundial, onde houve uma independência relativamente pacífica, né, com a intervenção de Mahatma Gandhi, com um movimento de não violência, e o país se torna independente numa reação em que não exigiu confronto militar ou disputa bélica de alguma forma. Tá? A Índia ela tem problemas sociais gravíssimos, ela tem dissensões entre grupos, etnias que não se aturam, não se suportam. Existem inimigos de fronteira, né, de grande animosidade, como o Paquistão. Ela tem a presença assim, de uma religião que ela tem uma grande representação, que é o hinduísmo, mas existem centenas de outras religiões derivadas ou totalmente, inclusive o próprio islamismo dentro da Índia, né? E é um mercado consumidor imenso, sua indústria cresce muito, a sua indústria, a sua prestação de serviço, tem participação de grandes empresas internacionais na área de tecnologia, né, no de desenvolvimento, e também ela representa, assim, no mundo de modo geral, um mercado importante. Tem crescido e desenvolvido gradativamente, mas ainda aquém da necessidade da sua população. Então, ainda o seu grande problema é o abismo social, que muitas vezes é sustentado por questões culturais, como a divisão de casta, a condição da mulher como inferior e menor nessa sociedade. Aqui na atividade 1, né, a Índia
grande projeção mundial após a década de 1990, tornando-se fornecedora de mão de obra qualificada para universidades e empresas estadunidenses e europeias. Além disso, foram criadas diversas empresas inovadoras ligadas a esses setores que são. Bom, eu posso dizer para vocês que todos esses setores que estão aí têm sido desenvolvidos na Índia. Tá? Mas lembre que a questão, ela te dá informações. Então, ó, empresas de inovação. Então, o desenvolvimento de inovação na Índia, ela vai se dar principalmente na área de robótica e informática. Tá? Embora, aqui a primeira questão ele vai falar em informática e equipamentos agrícolas, há o desenvolvimento dessas tecnologias lá. Lá tem uma grande indústria de bens de consumo e automobilística, existem marcas de motos, carros, caminhões, né? Inclusive alguns circulam no mercado brasileiro por importação, tá? E indústria de bens de base e mineração. Existem todos esses setores, mas como a pergunta ela está direcionando a empresas de inovação, então a nossa resposta aqui é a letra C, tá ok? Como a gente já tinha dito, né, a Ásia ela tem uma diversidade de questões culturais, históricas e posições econômicas e ideológicas que vão determinar um monte de coisa aí, né, e as atividades econômicas vão seguir esse parâmetro. Então, a questão, a Ásia apresenta grande disparidade econômica entre suas nações, é fato. As atividades econômicas desenvolvidas no continente são bem variadas, sim, em todos os setores, desde mineração até tecnologia aeroespacial, de comunicação, né? Nesse sentido, indica os principais elementos da economia asiática. Então, principais elementos da economia asiática: tem produção de tecnologia de ponta, tem grande mercado consumidor, mas também existem grandes desigualdades sociais. De acordo com os países que você procurar, você vai ter mais ou menos desigualdade. Você tem, na maior parte deles, países que são desenvolvidos economicamente recentemente, né? Como a gente viu com os tigres asiáticos, por exemplo, que começam a se desenvolver a partir da década de 60. Tá? Então é um perfil geral, na verdade ele quer um resumo daquilo que a gente já explicou para vocês anteriormente. A questão 3 ela é muito simples, o texto ela torna bem clara essa resposta, né? Então vamos lá. Produto agrícola, que é a base da dieta de grande parte da população dos países da Ásia, sendo a produção do continente responsável por 26% da produção mundial. No caso aí é a risicultura, né? Risicultura é o cultivo de arroz, tá? Então é historicamente base da alimentação deles, e eles têm uma produção significativa até pela questão histórica cultural. Na quarta questão, o Japão é um país composto por um arquipélago situado no Oceano Pacífico e localizado no extremo leste do continente asiático. Atualmente possui a terceira maior economia do mundo, atrás dos Estados Unidos e da China. Com base no texto, descreva o setor industrial do Japão. O Japão ele tem uma indústria de base interessante, embora não produza minerais, né? Produz boa parte dos bens de consumo. Tem boa parte da indústria de tecnologia do planeta é situado lá em ciência, pesquisa e desenvolvimento. E não tem a ver nada com a indústria, mas também tem, porque o Japão ela tem grandes empresas que são conglomerados financeiros, né, e industriais, que são os holdings, que têm interferência no planeta inteiro. Então, a importância industrial e econômica do Japão extrapola o seu território, né? Nós temos empresas que dominam grandes áreas econômicas e industriais no planeta inteiro, e onde o Japão se faz presente aí através dessas empresas. Na questão 5, né, foi cometido um erro aqui de edição do PET. Na verdade, ela está falando do Golfo Pérsico, né? E na verdade não é assunto do nosso PET de hoje. Nós estamos falando de Ásia, né? Seria outra região. Mas para a gente não perder o material, a gente pode comentar aqui, tá? O turismo é uma atividade que tem apresentado crescimento no Oriente Médio, com grande destaque nos países do Golfo Pérsico, sobretudo no Emirados Árabes Unidos,
que, preocupados em diminuir a dependência econômica em relação ao petróleo, têm destinado altos investimentos em infraestrutura e desenvolvimento do setor, como construção de hotéis luxuosos, praias e ilhas artificiais que atraem turistas do mundo todo. Exemplo disso foi a construção, no caso aqui, Dubai, né, que é a única cidade aí, né, do Golfo Pérsico seria Dubai, que é essa foto que você tem aí exposta para você aí na atividade. Mas como eu disse, foi uma falha na composição do PET. Na verdade, essa questão não deveria estar aqui para a gente estar estudando ela agora, nesse momento. Agora a última questão, né, desse PET, dessa semana, sobre as atividades agrícolas no continente asiático. Marque V nas sentenças verdadeiras e F nas falsas. Letra A. Em muitos países asiáticos, as atividades agrícolas são realizadas com pouca tecnologia e baixa mecanização, como ocorre no Japão e em Israel. Bom, o Japão não tem grande atividade agrícola, né? Pela extensão e pelo relevo, mas ela usa muita tecnologia. Quanto a Israel não faz parte da Ásia, né? Ela está no Oriente Médio, então a questão ela é falsa, né? Porque Israel não faz parte e Japão seria um dos países que utiliza tecnologia avançada, né? Embora não seja a atividade principal deles, tá? Letra B. Vários povos asiáticos praticam agricultura de subsistência responsável pela produção de alimentos para o consumo interno, especialmente de arroz, alimento básico das populações do continente. Sim, é verdadeiro que o arroz é um alimento historicamente instituído, né? A gente já viu que 26% lá do consumo deles, 26% da produção mundial é realizada lá. Verdadeiro. C. Alguns países asiáticos apresentam técnicas agrícolas modernas e irrigação, fatores que lhes garantem elevada produtividade. Não, eles não são caracterizados por elevada produtividade, não. Tá? Existem países que têm sérios problemas nessa área, eles são muito diversos, a gente viu que a formação e a situação econômica deles são bem diferentes, né? Por exemplo, nós temos a China em segundo lugar na economia mundial, o Japão, né? Mas você tem outros países lá que não alcançaram esse desenvolvimento econômico, né? Então tem muitos países ainda que fazem sistemas bem antigos, com baixa mecanização e com baixo uso de tecnologia, tá? Então é falso aí em termos gerais, tá? O sistema agrícola de plantation foi criado na Ásia e por causa dos resultados positivos foi introduzido no século XIX no continente europeu. O sistema de plantation ele é definido por grandes áreas de plantio e com só um produto, tá? E para fins de exportação. Não é o caso da Ásia, porque a produção deles nem é tão grande e a produção deles é de subsistência, o que inviabiliza uma atividade agrícola de plantation, que é destinada para o consumo externo, né? Isso acontece muito no Brasil, né? Que nossa economia agrícola é voltada para a exportação. Sinal disso que nosso arroz, nossa carne, nosso óleo de soja está em preços altíssimos, né? Porque ele visa atender mercados externos e esses alimentos são contados em dólar. Considerando que a nossa moeda está bem desvalorizada em relação ao dólar, tudo isso interfere na nossa qualidade de vida. Tá? Letra E. Em diversos locais da Ásia praticam-se plantation, monocultura, cuja produção é destinada à exportação. Então aqui eu já expliquei, né? Ela vai de encontro com a questão anterior, né? Na Ásia você não tem muito essa questão do plantation, da monocultura destinada à exportação. Tá? Eles não são grandes produtores de alimentos, tá? E não miram tanto o mercado externo, né? Você tem uma população imensa e que tem necessidade desses alimentos e as tecnologias adotadas lá não são as mais avançadas para possibilitar um negócio de plantation. Letra F. Arroz, trigo, algodão, cevada, chá, tabaco e frutas estão entre os produtos da agricultura asiática. Sim, né?
Todos esses elementos eles são encontrados e muitos deles, né, chegaram à nossa cultura através do contato com essa cultura agrícola asiática. Tá? O Paquistão e a Turquia são maiores produtores mundiais de arroz, junto com o Irã e Iraque. Bom, Irã e Iraque faz parte do Oriente Médio, não faz parte da Ásia. Tá? E o Paquistão e a Turquia, eles não são maiores produtores de arroz, tá? Então a questão é falsa. Tá? A gente termina aqui a correção do PET, espero que todos fiquem bem. Até a próxima.